A gente tem hora certa para morrer? Se tem hora certa para morrer, de que é que vale ficar orando pela cura de uma pessoa? Olha, essas perguntas sempre incomodam a gente, sim, às vezes. Mas a verdade é que a Bíblia em nenhum momento deixa claro sobre essa questão de hora para morrer. Eu, pessoalmente, lendo a palavra de Deus, eu entendo que a morte é algo certo. Todos nós teremos de passar pela morte. Mas nós podemos antecipar ou adiar isso, dependendo de certas escolhas que nós fazemos. O mandamento, por exemplo, de Êxodo 20, que fala sobre honrar pai e mãe, diz lá, para que se prolonguem seus dias sobre a terra. Então, se eu prolongo meus dias sobre a terra, colocando em prática ensinos que são para o meu bem, para a preservação da minha integridade, isso, de certa forma, está prolongando minha vida e significa que eu não tenho aquele dia exato, definido para morrer, né? Eu acho que a preocupação não deve ser essa. A preocupação deve ser que a nossa vida esteja nas mãos de Deus e seja o que for que nós passemos, seja qual for a situação com as quais nós lidemos, seja qual for a forma de morte que venhamos a ter, o contexto dessa morte, que nós confiemos que nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele encaminha todas as coisas. Agora, sobre a questão de orar, sabendo que Deus já sabe de todas as coisas, é claro que não há um determinismo nessa questão. Eu acredito sim no poder da oração. A Bíblia nos revela uma série de textos em que a oração é respondida por Deus, mudando uma realidade, invertendo situações, abrindo portas, surpreendendo as pessoas. Então, a oração sim é um fator de comunicação com Deus, de comunhão com Deus, e que muitas vezes leva a uma ação divina específica para corresponder a uma expectativa de fé, a uma postura de fé na confiança da graça de Deus, do seu amor e da sua misericórdia. O importante, entretanto, é nós lembrarmos que nós não informamos nada a Deus a respeito da oração, porque Ele já sabe de todas as coisas, mas fazemos um bem muito grande a nós mesmos com a oração. Na verdade, a oração não é algo para que Deus fique sabendo do que está acontecendo, porque Ele sabe. A oração é para que nós nos disciplinemos a depender dEle. Quando nós oramos, nós nos submetemos à sua vontade. Quando nós oramos, esse tempo de oração às vezes pode mudar nossa visão, pode mudar nossa compreensão das coisas, pode mudar a intenção do nosso coração. Talvez a gente comece a orar em favor de alguma coisa e à medida em que a gente vai persistindo na oração, que é uma coisa que Jesus Cristo ensina nos evangelhos, sejam persistentes na oração, não quer dizer que uma teimosia vai levar a Deus nos responder, mas quer dizer que às vezes a persistência na oração e o tempo passando nos mostre outras coisas que nós não estávamos vendo, e aí até o foco da nossa oração muda, às vezes até o desejo do nosso coração muda, às vezes até começamos a entender que aquilo que estávamos pedindo não era o ideal. O fato é que a oração não é exatamente feita por causa de Deus. A oração é feita por causa da gente. Nós é que precisamos orar. Não é Deus que precisa ouvir nossas orações.